Saudações! Então, chegando a primavera, vamos fazer aqui a nossa saudação para a primavera e conversarmos um pouquinho sobre esse momento macrocósmico, onde chega-se o equinócio da primavera. Nós vamos tendo muito como base os ensinamentos do taoísmo, que está sempre embasado nas forças da natureza, né? No movimento cíclico principalmente. E observando esse movimento cíclico da natureza, podemos também observar os movimentos cíclicos que acontecem na gente, no nosso ser, porque todos somos natureza. Porém, a nossa especificidade como seres humanos tem alguns diferenciais, que principalmente a nossa arbitrariedade, que é um tema que a gente vai estar explorando bastante, que tem tudo a ver com esse momento da primavera, que tem a ver com a criação, com a manifestação, com a expressão. Por isso que está muito ligado à nossa arbitrariedade, pois nós ganhamos essa capacidade de arbitrar, de decidir o que a gente quer fazer, que logicamente pode nos conectar à natureza sistêmica, como pode nos desconectar, que observamos que isso acontece bastante também, não é? E esse momento então do equinócio da primavera, lembrando, né, numa visão mais cósmica, que é a relação no sistema onde vivemos, que é o sistema solar, com a translação, que é o movimento da Terra em volta do Sol. Então, 2 vezes por ano acontece o equinócio. A palavra equinócio, ela significa noite igual, né? Ou seja, a noite e o dia têm a mesma duração. E a noite e o dia, isso vai estar acontecendo tanto aqui no hemisfério sul, onde estamos, como também no hemisfério norte. Então, é um momento muito auspicioso, aonde a claridade do sol, a intensidade do sol, ela está em todo o planeta, nos 2 hemisférios. E o nosso dia e a nossa noite também tem a mesma duração. Tanto que hoje, dia 22 de setembro, se a gente for observar, o Sol nasceu aproximadamente 6 horas da manhã. E o Sol vai se pôr aproximadamente às 6 horas da tarde, tanto aqui quanto no hemisfério norte. Então, um primeiro símbolo disso, desse igual, do equânime, já traz uma oportunidade para a gente de desenvolver essa capacidade da equanimidade. E o símbolo é que, nesse momento, acontece uma grande comunicação entre o céu e a terra. Pensando até mesmo, agora, representando o céu com a força do Sol e a Terra como o planeta Terra. Então, há um grande trânsito favorável dessa comunicação. Por isso que está muito ligado à expressão, à comunicação, à própria existência. Então, esse momento é um momento potencial para um fluxo muito harmônico das forças que se complementam,
o Sol e a Terra, as forças Yin e Yang, a capacidade do Yang de expressar, de deixar acontecer as coisas, juntamente com a força Yin, que ela é receptiva, que ela é abrangente. Então é um momento muito propício para uma harmonia. No livro I Ching, que é um tratado, o tratado mais antigo dos ensinamentos do Tao, o hexagrama do I Ching, o hexagrama é um símbolo do I Ching, para quem não conhece, que ele traz uma circunstância. E o hexagrama correspondente a esse momento, que seria aqui a entrada da primavera aqui no hemisfério sul, seria o hexagrama da paz. E a paz, nesse sentido, porque o I Ching, a tradução de I Ching é o livro das mutações, então ele está falando o tempo todo das mutações, das transformações, da absoluta impermanência de tudo. Então essa paz, nesse símbolo, não é a paz de ficar só no estado receptivo ou só do vazio, como um estado de meditação. Essa paz, nesse símbolo, significa uma paz no trânsito, na comunicação. Uma força está junta com a outra. É como um diálogo harmônico, onde a gente expressa e ouve, onde a gente ouve e expressa, e vai criando um ciclo contínuo de união, de paz. É aqui que traz o significado do hexagrama da paz para esse momento do equinócio. Antes de a gente continuar falando da primavera, vamos dar alguns passinhos atrás? É sempre necessário, não é? Vamos dar uns passinhos atrás, nós estamos vindo agora, daqui, para quem está agora presente nesse vídeo, né? Daqui 11 minutos vai ser a passagem do inverno para a primavera. Então vamos voltar ao inverno? Vamos aproveitar esses 10 minutos do inverno? O inverno, dentro desses ensinamentos cíclicos, está ligado no conceito dos 5 movimentos ou 5 elementos, é o elemento água. E a primavera está ligada ao elemento madeira. O elemento água está ligado à nossa capacidade de preservação de energia. O quantum de energia que recebemos no momento da nossa fecundação, ele deve ser preservado. Mas nós somos especialistas para gastar muita energia, não é? A gente gasta falando muito, coisas desnecessárias, a gente pensa muito, pensa. A gente age de uma maneira desmedida, às vezes a sexualidade é de uma maneira desmedida. Tudo isso, né, o nosso pensar, o nosso agir, muitas vezes não nos traz a capacidade de preservar essa energia, que na visão chinesa se chama Yuan Qi. O Yuan Qi é esse quantum de energia que a gente tem para viver essa vida, essa nossa existência, essa nossa encarnação. Então o inverno, ele nos dá essa oportunidade de preservar a energia. E o preservar a energia é agir menos, é decidir menos, é usufruir a capacidade intrínseca, natural, que faz parte da gente, da nossa existência. Então, o inverno é um mergulho na nossa essência. Por isso ele está ligado ao abissal ou abismal. É a busca da nossa profundidade. Dentro desse conceito também dos 5 movimentos, cada um desses 5 movimentos, lembrando, né, já falamos que é a água,
que gera madeira, que gera o fogo, que gera a terra e que gera o metal. E o metal gera a água, completando o ciclo dos 5 movimentos. Cada um desses movimentos tem um aspecto da nossa consciência. A consciência se desdobra em 5 aspectos. Não vamos falar de todos agora, vamos voltar para o inverno. A capacidade da nossa consciência no inverno é algo que está ligado a um aspecto muito profundo, muito inconsciente que a gente tem. A tradução dessa palavra em chinês chama-se Zi. A tradução é força de vontade. Mas as palavras força de vontade não explica muito bem, porque quando a gente pensa força de vontade, parece, eu tenho que ter força de vontade para ir fazer, para ir acontecer, eu tenho que ter pique. Não. A força de vontade é algo anterior à manifestação. A força de vontade é o potencial que nós temos para poder depois se manifestar. Então, de fato, é a capacidade que a gente tem de nos nutrir e de nos preservarmos. É uma força de resiliência natural que todos os seres biológicos têm. A partir então dessa preservação, a partir então de mergulhar nessa capacidade do nosso potencial, que está ligado ao inverno, vamos pensar agora, esse momento do inverno é uma força, é o extremo da força Yin. A força Yin é representada no I Ching como a força da abrangência. A abrangência é exatamente nós sermos uma manifestação de tudo aquilo que existe, de forma onde nós não estamos controlando, onde nós não estamos governando, nós estamos simplesmente interagindo com todas as existências. Essa visão sistêmica é de fato essa percepção da rede da vida. Pois, se a gente não faz uma conexão dessa pequena fagulha de vida que a gente é com tudo o que existe, nós estamos desconectados. Se nós estamos desconectados, nós não teremos sustentabilidade. Então, aqui o inverno nos traz essa possibilidade. Então, isso que se traduz como a força de vontade, na verdade, é perceber que somos um ser vivo, que pulsa e que está se nutrindo, da mesma maneira que a terra está se nutrindo no inverno, se nutrindo dos minerais, para que depois ela possa florescer. Então o florescimento só ocorrerá de uma maneira harmônica se nós nos nutrirmos. Essa é a força Yin, a força da abrangência, onde a prerrogativa não é a ação, é ao contrário, é o esvaziamento. Por isso que a virtude ligada ao inverno é a sabedoria. Pois a sabedoria, ela não é uma governança, ela é a partir da observação, dos conhecimentos adquiridos, ela está ligada à percepção da interação de todos os eventos que acontecem, ao invés de nós focarmos na gente mesmo, no que eu acho, na minha personalidade. Então o inverno nos traz essa possibilidade, nos traz a sabedoria. E temos então essa possibilidade do desenvolvimento da sabedoria. Partindo então da abrangência, que é o hexagrama ligado ao inverno, vai chegando a força Yang. As forças são muito gradativas
diferente do paradigma que a gente tem entre o isso ou aquilo. Então, da força Yin vai chegando uma pequena força Yang que estaria ligado ao hexagrama do retorno. O que é o retorno? Dentro desse aspecto do vazio está chegando um pulso de uma primeira força Yang, dando uma possibilidade. Partindo do retorno, na sequência desses hexagramas ligado a esses ciclos, vem a aproximação. A aproximação, sim, então a força Yang já está crescendo. Conforme ela já está crescendo, já vai começar a pulsar em todos os seres vivos, biológicos, uma essa força de vontade que eu falei anteriormente, ela vai vindo à tona. Ela ainda não chegou, mas ela está vindo à tona. Começa esse pulso na gente. Por isso é chamado a aproximação. A aproximação o quê? Da manifestação. A aproximação da criação. Mas a gente tem que entender que a criação não é uma criação, não é uma varinha mágica ou um ser que, pum, criou tudo. A criação é um processo que vem a partir do vazio e vem vindo essa força cósmica para que as coisas possam se manifestar. Então, saindo dessa força Yin, da aproximação para esse momento que estamos entrando quase agora no equinócio, é quando chega o jovem Yin, que vai permitir a manifestação, muitas vezes chamada de criação ou de expressão. Nesse momento agora, para quem está aqui presente no vídeo e para quem esteja vendo depois no vídeo, vamos fazer 2 minutinhos com uma conexão deste momento, pois agora é 16h20 e 16h21 é exatamente o momento aonde o Sol, visto aqui do planeta Terra, está cruzando na linha do Equador. Daí que é o equinócio. Convido então para a gente fazer 2 minutinhos, uma pequena meditação com uma mentalização, com uma conexão desse momento. Procure visualizar o sistema solar, a força do Sol, a força Yang, e visualize o planeta Terra na sua translação, circulando sobre o Sol, visualizando assim esse ciclo cósmico aonde nós estamos inseridos. E agora, nesse momento, está acontecendo o equinócio, aonde todas as forças Yin e Yang, luz e ausência de luz, ação e não ação, estão em plena harmonia, pois estão com a mesma força, unidas, se complementando uma a outra. E traga isso para o seu universo microcosmos, o seu ser. Aonde a sua capacidade de agir, de refletir,
de esvaziar, estão com a mesma força que é a nossa natureza. Então, viva a primavera, viva a vida! Muito bem, como já estamos agora na primavera, vamos continuar falando da primavera. O equinócio, na verdade, é esse momento, mas usa-se o termo, né? O equinócio da primavera, ou seja, é a primavera inteira. Lógico, agora foi o ápice. Passando os dias da primavera, essa mesma quantidade de luz vai se diferenciando aos pouquinhos, não é? Pois quando terminar a primavera, estaremos entrando no solstício do verão, e quem está no hemisfério norte, que está passando agora o solstício do outono, a partir do outono vai chegar no inverno. O inverno e o verão são forças extremas. O inverno, como já falamos, é o ápice da força Yin, é o sublime Yin. E o verão é o ápice da força Yang, é o sublime Yang. Então, gradativamente é que vai acontecendo o equinócio para virar ao solstício. Mas todo momento, todo tempo da primavera é essa capacidade que a gente tem de poder unir as forças, complementar as duas forças. Então, uma expressão que é muito usada é que o equinócio, a entrada da primavera, é quando a existência, as existências se manifestam. Dependendo de algumas traduções, diz então, Deus se manifesta na primavera. E dentro da visão do I Ching, nós vimos aqui uma visão de cíclico que são 5 movimentos. Dentro do I Ching é uma referência com 8 forças da natureza. É o mesmo ciclo das estações. Diferencia alguma coisa. O que diferencia é, nos 5 movimentos, é a força, o movimento, o elemento madeira. E madeira é aquilo que cresce. Ela está sempre crescendo, é sempre uma ascensão. E é uma manifestação. Dentro dos trigramas, correspondente à madeira, é a mesma força, mas se usa 2 termos, que é a força do trovão e do vento. Então, essa tradução que eu disse, é Deus se manifesta no trovão. Porque o trovão é a plena união do céu com a terra, não é? Quando a gente vê um trovão, a gente acha que o trovão vem de cima, mas o trovão vem de baixo, porque se não tivesse o embaixo, não teria esse em cima. Essa conexão, essa união do céu e da terra. Então é o momento da manifestação. Mas é sempre bom a gente olhar com essa visão dos orientais, de que a nossa tendência ocidental é sempre a manifestação, é a vida, é a beleza da vida. Mas isso só acontece se a gente passa por um processo anterior, que é um estado potencial que falamos ali no início, correspondente ao inverno, à própria água. Tanto que essa madeira só vai crescer devido à água. Se não tiver a água, se não tiver a capacidade de nutrição, não vai crescer a madeira aqui no nosso planeta. E não haverá essa vida, não haverá
a flora, e nós também somos flora, não é? Então, o trovão é a manifestação. Por isso que nós vamos aqui destrinchar um pouquinho que dentro de nós, do nosso ser, na nossa capacidade, esse trovão está ligado à nossa força colérica. A força colérica é exatamente a manifestação. É como o trovão. E, correspondente ao elemento madeira, a primeira força é o trovão. Ele é súbito, porque já está tudo pronto, não é? Não veio crescendo, que é o retorno, que é o yang chegando, que é a aproximação, o yang quase aflorando, quando o yang se manifesta, é o trovão. Ele é súbito como manifestação, mas teve um processo que levou a isso. Isso é fundamental para nós. Porque se a gente se foca só na vida, só na manifestação, a gente pode repetir os mesmos caminhos que nós já trilhamos, sem um aspecto de evolução. Porque vem aquela força e a gente vai e faz acontecer e vamos para a vida. Mas o que é a vida? A vida é um processo inteiro que permite esse momento de manifestação. É a mesma maneira que acontece na nossa cólera. A nossa cólera, ela pode ser vista como um aspecto que nos leva a um ser que se manifesta, que se coloca no mundo como um instrumento dentro da orquestra universal, mas o aspecto da cólera, ele pode ser algo que está ligado a algo recorrente. É uma força que a gente vem e a gente vai e faz aquela coisa. Então, a guerra é uma força colérica. E muitas vezes a guerra é um assunto que está acontecendo há muito tempo atrás, há tantas gerações, um aspecto cultural. Então vem aquela força, une-se aquela força e vamos para a guerra, né? E a guerra ela vai repetindo, é aquele mesmo assunto, um quer excluir o outro. Se um quer excluir o outro, então já não tem a ver com a criação, já não tem a ver com a capacidade de sermos co-criadores de tudo aquilo que existe. Então, a força colérica ela é fundamental para a vida, mas temos que ter olhos, ouvidos, para ver como é que essa força colérica se manifesta. O trovão se manifesta na natureza. Para nós nascermos, a gente tem que ter força colérica, não é? Nós estamos lá naquele ofurôzinho dentro do ventre da nossa mãe, não é? Aquela água quentinha, estamos sendo nutridos, não precisamos fazer nenhum esforço, estamos em pleno estado ali de quase água, né? Porque estamos na água. Então, quando vem o momento do parto, começa a ter os movimentos internos que vai levando para exatamente o parto, e ali é um pulso, tem um pulso desse embrião, desse feto. Esse pulso é a cólera, a capacidade da cólera, ela se manifesta. E a cólera, dentro dessa visão dos ensinamentos do Tao, da medicina chinesa, ela se manifesta para o parto e ela se manifesta quando já o bebê que já nasceu, quando ele dá a manifestação do som, que acaba sendo um choro, não é? Mas ele não é um choro, esse choro, é um choro porque é o que o ser humano consegue expressar, mas ele é um som, ele é uma manifestação, é a cólera, estou aqui, cortou o cordão umbilical, eu sou um ser, eu estou na existência, eu sou a existência, eu estou me manifestando. Então,
esse choro, esse som está ligado a essa força colérica. Esse é um aspecto dessa força da primavera, ligada ao trovão, que é essa manifestação e o som. Tanto que, dentro de uma visão mais diagnóstica, dentro da medicina chinesa, cada um dos 5 movimentos tem um som relacionado, né? Então a gente observa esse som, como é que a pessoa se expressa, como ela se expressa, esse som, se ela é excessiva ou se é muito ausente, né? Se ela tem uma deficiência desse som, dessa manifestação, ou um excesso, já serve como um diagnóstico para depois encontrar ali os meridianos relacionados. Da primavera, qual é o som? É o grito, que é o que eu citava anteriormente. Esse choro, primeiro, é um grito, né? Ele vem como um choro, mas ele é um grito. É a própria manifestação, é a própria expressão, é a consolidação de que eu sou um ser que se manifesta. Daí a nossa força, essa força colérica. Na sequência que eu estava dizendo, do trovão, dentro ainda da primavera, qual é a outra força? É o vento. Então, a força colérica é o start, é o que faz acontecer. Mas o start, ele traz a manifestação, mas ele não tem a força de sustentação. Tudo que é muito forte, muito abrupto, não se sustenta. Da mesma maneira que uma guerra, não é? O vento é aquele que sustenta. Então, a partir da manifestação da cólera como trovão, vem a manifestação do vento. O vento é que vai sustentar, tanto que a gente vê a própria força eólica, não é? O vento, ele vai sempre sustentando um movimento. Então, o trovão e o vento, que é a força da manifestação e do movimento. A primavera tem a ver com movimento em todos os sentidos. É algo crescente, ascendente e sempre ligado ao movimento. Essa força colérica do trovão com o vento permite que a gente tenha uma capacidade de observar a nossa existência, a nossa forma, a nossa manifestação. E aqui temos também a capacidade, que essa capacidade se diferencia dos outros animais, que é a nossa capacidade de planejamento. Então, essa força da primavera traz a força colérica, essa capacidade, esse pulso visceral, mas traz também a capacidade de planejamento, de ver a forma. Esse planejamento, não só esse planejamento mais concreto que a gente tem, né? O planejamento, o que eu vou ser? Eu quero ser cantor. Eu quero ter tal coisa. Eu quero construir uma casa. Então eu tenho que economizar o dinheiro para construir a casa, etc e tal. Sim, é um planejamento cotidiano da gente, faz parte, a nossa vida é assim. Mas antes disso, é um planejamento num aspecto do nosso ser. É um planejamento de para onde eu estou indo? O que é que eu quero mesmo como um ser? Como uma existência? Eu vim desse momento do vazio e estou seguindo, que usa esse termo no taoísmo, né? A palavra Tao é caminho, e o caminho se divide entre o caminho em si, que é o potencial que a gente tem, o caminhante, que é a manifestação em si, aí podemos pensar na gente individualmente mesmo, o ser,
a alma, e o ato de caminhar. O ato de caminhar é dependente em nós que temos essa capacidade de planejar para onde a gente está optando. É uma opção que a gente tem. Né? Então, esse ato de caminhar está ligado a um planejamento de quem eu quero ser, para onde eu estou indo como um ser, como uma existência. Eu gostaria de ser uma pessoa que tivesse mais compaixão. Eu gostaria de ser uma pessoa que fosse menos irritada, menos indignada. Uma pessoa que fosse menos agressiva, furiosa, que gera sofrimento para os outros. O que eu gostaria de ser? Qual é o planejamento da minha alma? Independente da idade que a gente tem, lógico, na criança isso é natural, porque ainda não há reflexão. No adolescente já tem a reflexão, mas ele ainda está cumprindo alguns fatores das suas transformações. No adulto, a gente já tem essa plena capacidade de qual é o planejamento para o meu ser, para este ser aqui, esse ser que está falando, esse ser que está ouvindo. Qual é o meu planejamento? Para onde eu estou indo? Aonde eu estou canalizando a energia que eu tenho? Então é fundamental o aprofundamento que a gente tem no inverno, que é aquele mergulho. Ele é que vai nos permitir uma sabedoria para que eu tenha esse planejamento. Então, em síntese, uma palavra da síntese que estamos abordando é a nossa capacidade de arbitrariedade. A arbitrariedade é quando ela desponta. Então, o florescer que nós temos na primavera é o florescer da nossa arbitrariedade. Diferente do mundo vegetal, como agora estava vendo ali a árvore do pessegueiro, que ela floriu, e ela é natural, ela floriu porque é o ciclo dela, né? Do fruto, depois que ela floresceu, vai começar o desenvolvimento dela para ela poder frutificar. O fruto só virá a partir do florescimento. E é um processo natural. Ela estava sequinha no inverno, floriu e vai dar os seus frutos. Ela naturalmente faz isso, ela não tem a arbitrariedade de falar, eu não vou florir. Eu vou florir, mas não vou dar frutos. Tanto que o florescer do pessegueiro, ele dura, com as flores na árvore, dura poucos dias. Aqui durou 4 dias, não é? E então, nós temos a capacidade da arbitrariedade, que pode estar canalizando aquilo que é um crescimento do nosso ser, ou não. Ou a nossa arbitrariedade, ela vai contra os processos naturais. A nossa arbitrariedade pode estar focada absolutamente em mim mesmo, no si mesmado, e tudo aquilo que eu faço é para que eu tenha um resultado para mim, seja um resultado material, emocional, de relacionamento, tudo é voltado para mim. A nossa arbitrariedade traz uma força existente em nós, seres humanos, que é essa força de fazermos as coisas para nós mesmos. Mesmo que a gente vai, se relaciona, seja, enfim, agradável com o mundo, mas é o retorno para a gente mesmo, é o si mesmado. Não é? Então, nós somos o espelho da gente mesmo, né? Tudo aquilo que a gente está fazendo por meio da nossa arbitrariedade. A gente tem como agir
seguir o caminho de uma maneira que não seja só pra gente, sim, que é a nossa conexão com todas as coisas que existem. Daí que vem essa palavra da compaixão. E veja que interessante, se a gente usar a nossa força colérica não para guerrear, usar a nossa força colérica não para prejudicar alguém, usar a nossa força colérica não para só criticar, usar a nossa força colérica para a compaixão, usar a nossa arbitrariedade, a nossa força, a nossa persistência para que a gente possa ter uma relação harmônica com todos os seres que existem. Seres, gente, as pessoas que a gente conhece, as que a gente gosta, as que a gente não gosta, também existe isso dentro da gente, as que a gente não tem afinidade, também. A gente pode canalizar essa energia colérica para estabelecer a compaixão, uma inter-relação produtiva, para que cada um tenha as suas oportunidades. Então é interessante essa visão, né, da força colérica, não buscando um objeto final. Ah, eu quero um carro novo, um apartamento novo, eu quero isso, eu quero aquilo. Só as realizações concretas, não um objeto externo, mas a força colérica para uma persistência nas capacidades anímicas que nós temos, a capacidade espiritual que nós temos. E na primavera eu disse que um aspecto da consciência ligado ao inverno é o Zi, que é aquela tradução da força de vontade, que é algo visceral e tal. Aqui, na primavera, o elemento madeira está ligado a essa capacidade da consciência que a gente tem, que chama Huen. Se escreve H-U-N. O Huen é exatamente a individualidade de um ser. Por isso está ligado à sua arbitrariedade. E a tradução do ideograma chinês é alma etérea, alma espiritual, alma etérea. Simplificando, é aquilo que a gente chama alma, né? A gente está acostumado a usar esse termo, mas a palavra alma às vezes ela fica um pouco complexa, dependendo da linha de pensamento, ou linha religiosa, mas é uma individualidade, é uma pessoalidade, né? Enquanto estamos aqui nesse momento, nessa encarnação, nessa pessoa que tem esse nome, que é o Sidney, né? Essa pessoalidade, mas ele tem esse Huen, que é essa alma etérea, dentro da visão dos orientais, essa alma que transmigra nas vidas. Essa alma que transmigra, ela tem o seu próprio caminho, o seu ato de caminhar. E ela segue a relação de causas e efeitos. Daí, aquilo que se usa o termo de karma, ou seja, que sejam os efeitos de causas anteriores desta vida e em outras vidas, para quem acredita nisso. Então, esse Huen é ele que vai transmigrando. Então, ele é uma existência única dentro do universo. Este Sol do planeta Terra é uma existência única. E cada um de nós somos uma existência única, também dentro do aspecto macrocósmico. Então, essa alma, esse Huen, ele vai transmigrando nas vidas e ele vai tendo que vivenciar aquilo que ele ainda tem que descobrir, aquilo que ele ainda tem que chegar
numa possibilidade de ter um entendimento ou uma sabedoria das circunstâncias que estão acontecendo com ele próprio, com a gente mesmo, né? Então, esse Huen, dentro dessa visão, ele está dentro da visão do Tao, dos ensinamentos do Tao, e também na visão do budismo. Ele existe em todos os seres, todos os animais, né? Para algumas pessoas é um pouco estranho, porque a gente vive um paradigma ocidental bastante terrível, que além de achar que a alma só existe no ser humano, pior ainda, ao longo dos tempos, né? Dizia-se até em linhas espirituais que os negros não tinham alma. Então é algo bastante estranho isso, né? Até o próprio ser humano, alguns não têm alma. E essa visão geral de que os animais não têm alma, né? Tanto que se trucida os animais e se usa de uma maneira, se usa os animais como alimento, como o tratamento dos próprios animais não é o tratamento daquele que considera que aquele ser tem uma alma, como a gente mesmo. Então é uma visão exclusiva, né? Se exclui, né? Porque, não tem alma, então eu posso fazer o que eu quiser com aquilo, que nem um papel, que nem uma garrafinha de plástico, não é? Então, esse Huen, dentro dessa visão, ele transmigra como ser humano ou como animais também. Assim, essa possibilidade de acordo com aquilo que ele agiu, que é o ato de caminhar. Nessa visão, se eu, como uma pessoa, tenho um comportamento bastante parecido, eu estou aqui no campo, tem gado, vacas aqui do lado, são vacas bastante livres daqui dos vizinhos e tal. Mas se eu tenho um comportamento mais parecido como uma vaca, que não é nem melhor e nem pior do ser humano, mas a vaca, é um DNA, e o nosso é outro. Se o meu comportamento como uma vaca, que ela se alimenta, ela excreta, depois ela permite a reprodução, e ela fica dentro dessas possibilidades, se meu comportamento é esse, se o meu desejo, se aquilo que eu desejo para o meu ser, o meu ato de caminhar, como a gente falou, a minha arbitrariedade, o meu planejamento é esse, segundo essas visões orientais, uma pessoa que desencarna como ser humano pode encarnar como uma vaca, como qualquer outro animal. E da mesma maneira, os animais também, depois que desencarnam, têm a possibilidade de encarnar como um ser humano. Isso a gente não vai conseguir explicar, né? Porque a gente consegue explicar na linguagem dos seres humanos, né? O que é que levaria um animal a poder, na sua transmigração, ter uma vivência como seres humanos, não é? Quando eu falo isso, eu sempre me lembro, porque quando a gente fala isso, a gente tem uma tendência um pouco de classificar, né? Falar, não, o ser humano é o melhor, né? Eu lembro isso quando eu fazia os ensinamentos com o meu mestre chinês, o mestre Sheng e tal, sempre vinham essas perguntas, isso ficava uma coisa um pouco engraçada, né, as perguntas e tal. Mas a gente tem uma tendência de achar que o ser humano é o melhor. Quando eu penso isso, sempre que eu vejo, e eu me interesso muito pelos golfinhos, por exemplo, eu olho os golfinhos e eu acho os golfinhos absolutamente muito mais evoluídos do que o ser humano, né? Eles têm uma capacidade de comunicação, uma capacidade de tudo, de resiliência, uma capacidade uma capacidade coletiva, né? A relação deles do um com o todo é absolutamente harmônica, não é? Coisa que a gente ainda está bastante distante, não é? Mas tudo isso voltando para a questão da nossa força, dessa força da
arbitrariedade. Então, que é um fator muito fundamental o estudo da primavera, que é isso mesmo. Agora a gente tem a capacidade de agir, é a nossa ação. Naturalmente isso vai acontecer na gente, é um pulso da vida, é um pulso macrocósmico. Então é a hora da ação. E o que é a ação? São as causas que vai ter uma consequência posterior. São as causas e os efeitos. Então, nesse momento, nós estamos agindo, estamos promovendo causas que vai ter os seus efeitos posteriores. Daí essa percepção desse planejamento, de para onde eu quero ir. E daí a importância da questão da recorrência, da gente muitas vezes agir, não, primavera, vamos lá, força, vamos lá, tudo bem, vamos na força, vamos fazer, vai, tá bom, vou retomar aquele assunto, vou fazer, vai, faz, e faz na mesma via. Então a gente está usando, gastando essa energia na mesma via que a gente já percorreu e que a gente já teve as suas consequências, que a gente já teve os seus efeitos. Né? Por isso a palavra criação aqui é importante. A criação é um novo. O novo é uma outra maneira de seguir. É uma outra possibilidade de seguir. Mesmo que seja num relacionamento, ou num trabalho, vou pensando agora nas coisas concretas, objetivas, né? Tudo bem, a gente pode retomar, sempre pode retomar, mas de uma maneira nova, de uma outra maneira. Por isso é criação, por isso nós somos co-criadores. A gente está criando o tempo todo, né? E a gente está criando aquilo que nós depois viveremos a consequência, os efeitos disso. Então, a outra palavra usada para isso que nós temos aqui é a determinação. Então, a força da primavera está ligada à força de determinação. Então, a determinação, de novo, não é só me determinar que eu vou fazer aquilo, eu quero comprar uma coisa, eu quero fazer uma coisa. É a determinação de eu poder agir criativamente através da expressão, da comunicação. O outro lado disso, quando a gente vê dessa força determinação, arbitrariedade, que está ligado à primavera, mas vivemos no mundo dual e daí o símbolo do yin e do yang. Então, o extremo dessa força colérica que nós falamos leva ao quê? A irritabilidade, a raiva, ao ódio, a impaciência. Isso é o extremo dessa força yang. Então a gente começa a usar essa força de uma maneira muito arbitrária no sentido pessoal, no sentido narcísico, vamos dizer assim, não é? E pelo outro lado, se essa força não está fluindo como a natureza nos traz, o que estaria acontecendo? A capacidade da impotência, a capacidade de não ter uma determinação, de não saber para onde ir, não ter essa força, isso que eu falei, esse planejamento no sentido interno, né? Então, isso é essa capacidade dessa impotência, da não determinação. Então, cada um de nós, a gente pode observar nosso histórico. Alguns de nós temos uma tendência a levar o colérico para um extremo e atravessar nos outros. Outros temos uma tendência outra, né? Eu não sei muito bem, não estou muito decidido, eu preciso pegar carona com alguém, eu sozinho não consigo, eu não tenho a força, eu não tenho a capacidade. Então, nos conhecendo, por isso o inverno é importante. O inverno e o outono, né? A reflexão, a sabedoria.
para que a gente, se conhecendo, a gente leve a atenção para isso e buscar um novo dentro da nossa história, respeitar a nossa história. Nós não vamos mudar da noite para o dia, né? Mas ter esse foco. E um outro aspecto que acontece, que é aquela algo que acontece, que às vezes é tratado de uma maneira assim tão simples, natural e tal, que é a preguiça. Eu pessoalmente acho que a preguiça é um portal patológico, né? Pode ser uma coisa muito simples, a gente tem alguma coisa muito simples no dia a dia, mas quando ela está inserida, não, a preguiça vem e eu deixo que ela aconteça. Eu tenho algumas coisas para seguir, para fazer, às vezes coisas simples, banais do dia a dia, ou coisas, eu tenho que me comunicar com outro, tenho que abrir uma conversa, tenho que dar, dá aquela preguiça, não vou, e a gente vai se acostumando com essa preguiça. Então a gente não desenvolve a determinação. A gente não usa a nossa arbitrariedade para as transformações necessárias, as transformações que fazem parte desse mundo em plena impermanência, né? Que está tudo em transformação, nesse mundo onde há essa total inter-relação com todas as coisas e interdependência também. Então a preguiça, eu fico lá comigo mesmo e tal, fico ali no meu canto e tal. Então é um fator também de a gente observar. Então, esse Ruem que eu estou falando, ele tem também essa visão, ele é na verdade ele é a porta, ele é o portal do nosso inconsciente individual, pessoal, com o inconsciente coletivo. Veja bem, essa força não está ligada à comunicação, à expressão, ao som, à manifestação. Então o que? É a relação do indivíduo com o que está em volta, ao seu coletivo. Se vários indivíduos vão desenvolvendo uma cultura de intransigência, o coletivo passa a ser intransigente também. Então esse ruim, essa capacidade, essa arbitrariedade que a gente tem, é a conexão da gente mesmo para a nossa própria vida aqui, de que eu estou vivendo até o fim da minha vida, e para os que acreditam que são as vidas que transmigram também, que é o aspecto mais kármico, né? Em vez de ser só para essa individualidade, é a formação, é o mosaico de um paradigma cultural. Daí a importância da nossa pessoalidade, da nossa individualidade. O que a gente faz, a gente é uma fagulha dessa rede da vida, dos paradigmas e da própria sustentabilidade da vida, da resiliência da gente como seres, da natureza, da ecologia, né? Então aí a relação desse inconsciente pessoal com o coletivo, o ruim é isso, né? O ruim é essa própria existência, essa própria possibilidade, né? E trazendo um pouquinho para aspectos da gente mesmo, do nosso organismo, dentro da medicina chinesa, esse momento da primavera está ligado à força, ao Qi, à energia do meridiano, do canal de energia dos meridianos que nos nutrem, né? Ligado ao meridiano do fígado. Lembra que os meridianos eles estão ligados aos órgãos e vísceras. Então está ligado ao fígado e a vesícula biliar. Os dois trabalham juntos, fígado e vesícula biliar, que tem a ver com o quê? Com metabolismo. Então veja, o metabolismo da gente é a fábrica funcionando. Vem para cá, vai para lá, isso tem que excretar, tem sangue, tem líquido, tem sólido, tem tudo. Essa fábrica humana funcionando, né? É o próprio metabolismo
do ser individual, né, relacionado ao que nós falamos a esse metabolismo amplo da rede da vida também, não é? Então é tudo movimento, é pleno movimento. E então é um momento bom para levarmos atenção a esse sistema, que é o sistema metabólico, que é fígado e rim, e consequentemente atenção à questão da alimentação, ao aspecto digestivo, né? O fígado ele é que ele produz a bile, né? Ele que vai organizando todas essa funcionalidade interna, principalmente ligado ao sistema digestivo, né? E a vesícula é a transmissora, né? Ela que vai, é que nem se fosse uma fábrica, a gente fabrica tudo, tal, aquela coisa, chegou ali, fabricou o produto e alguém tem que distribuir aquilo lá, né? Então a vesícula é isso. Por isso eles estão ligados a essa coisa da decisão, né? Falamos sobre determinação e que está ligado à decisão, né? Então a indecisão é alguma pequena desarmonia nesse sistema de fígado e vesícula, que está ligado a esses aspectos anímicos que falamos, né? Que é a questão da cólera, por um lado, excessiva, ligado à raiva, isso, né? A capacidade desarmônica de se relacionar com os outros, a raiva, a ira, a irritabilidade, e pelo outro lado, aquela falta de comunicação, aquela falta de arbitrariedade, de decisão, né? Então, esse movimento que acontece principalmente aqui na primavera está ligado então ao fígado e à vesícula. E cada um desses elementos está ligado a um dos nossos sentidos, aos nossos sentidos. Os nossos 5 sentidos estão sempre ligados a um orifício, não é? Olho, ouvido e tal. Então, o fígado seria qual? Os olhos. A visão. Veja, estou dando 2 sentidos. Os olhos como algo concreto, né, que são os nossos olhos, e a visão. A visão no sentido não só concreto de enxergar, mas a visão das coisas, que é o que nós falamos, que é a capacidade do planejamento, a visão de usar as experiências que nós já temos, a sabedoria que a gente já tem para o nosso próximo ato, para o nosso ato de caminhar. Então está ligado à visão, né? E está ligado também aos olhos. Então quem tem questões recorrentes nos olhos, né, é sempre uma visão diagnóstica também de observar essa questão do elemento madeira, de tudo isso que nós estamos conversando, né? Tanto que tem uma frase, uma tradução ali da medicina chinesa, né, que diz assim, né, falando do Huwen, né, que estamos aqui abordando. Então, o Huwen, de dia, ele mora nos olhos, porque o Huwen é esse aí, que ele é arbitrário, ele tem a visão das coisas, né? E à noite, no fígado, porque à noite a gente está dormindo. E tem um outro ciclo também, que são os horários dos meridianos. Cada meridiano dura 2 horas, né? Por exemplo, dá um exemplo, o pulmão é das 3 às 5, né? O fígado, o horário do fígado é da 1 às 3. E da vesícula é das 23 a 1. Então, vesícula das 23 a 1 e o fígado da 1 às 3, que é o horário onde nós deveríamos estar dormindo. Infelizmente, hoje não acontece muito devido aí ao avanço tecnológico, né? Quando não tinha eletricidade, todo mundo dormia. Com a eletricidade alterou um pouquinho. Aí depois, quando veio os aparelhos tecnológicos, a internet, computador, não é? Então, por isso que ele diz que à noite ele está no fígado, o Huwen. Então ele continua dizendo, morando nos olhos, ele vê. Essa é a capacidade que nós temos de ver as coisas, não é?
Então, morando nos olhos, ele vê. Alojado no fígado, ele sonha. Porque é quando a gente está dormindo. É quando a gente tem o sonho. E o Ruem, como eu citei, ele não é o portal do inconsciente individual com o coletivo. Então o Ruem, da hora que a gente nasceu até a hora que a gente vai morrer, é 24 horas por dia. De dia ele vê. Então tem o lado consciente. E à noite ele continua no lado inconsciente, que é onde acontecem os sonhos também. E aí a gente faz essa relação, né, do sono e vigília, nessa capacidade do Ruem, o sonho quando a gente está dormindo, que é o nosso inconsciente, mas também o sonho quando a gente está na vigília, quando a gente está vendo. É o sonho que falávamos anteriormente, é o sonho do que eu sou, do que eu quero ser. Qual é o sonho deste ser aqui? O que eu gostaria que eu fosse, eu no mundo, na minha manifestação com todas as pessoas? Não é? Então essa é a referência do fígado e dos olhos. Bom, a nossa conversa poderia continuar muito, mas vai ficando cansativo aqui o vídeo. Vamos então indo para essa parte final. É, é interessante ver essa relação, né? A primavera, ela está ligada, cada uma das forças, né, da translação está ligada a um cardeal, né? A primavera está ligado ao leste, né? Que é exatamente onde as coisas nascem, é onde o sol nasce, né? Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, o sol, né? Olhando aqui da Terra, né? Ele vem do leste. Então é o novo, é o início da claridade, é o yin, é o yang crescendo, né? E a cor relacionada a essa primavera, que são as estações, cada estação tem uma cor predominante. Então vou começar no verão, é o vermelho, no final do verão, que é chamado alto verão, é o amarelo. O outono está ligado ao branco, a ausência de pigmentos. O inverno é a ausência de claridade, então é o preto. E aqui na primavera é o verde, não é? Então, ao verde aqui da natureza, colocando mais um verde aqui para fazer essa saudação à primavera. A hora que você puder, você pode colocar isso, uma roupa, alguma coisa, algo que seja adequado para você, com verde, para fazer ali a sua saudação, a sua conexão também. E tudo isso eu acho que nos traz essa síntese da percepção de que de fato nós somos co-criadores. E com essa síntese da nossa arbitrariedade, depende exclusivamente de cada um de nós, da nossa consciência individual que nós temos, mas essa consciência individual está ligada a uma consciência universal, cósmica, que em chinês se chama Shen, que a tradução é consciência ou espírito. Então nós somos consciência, nós somos espíritos, nós somos co-criadores. E o hexagrama, onde eu comecei aqui a conversa, no I Ching, é o hexagrama da paz. A paz é a boa comunicação. Boa primavera, saudações.